Fala galera da Academia do Sol, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Primeiramente, mais uma vez, peço para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, seu comentário, enfim, sempre falo isso para vocês, mas é isso que move a gente, é isso que traz a gente aqui todas as semanas para fazer novos vídeos para vocês. Então, hoje eu vou falar para vocês o porquê que o sistema fotovoltaico não gera 100% da energia que ele tem para gerar. Ou seja, se eu gero 100 aqui no painel, eu vou entregar 80 aqui no meu inversor na saída dele. Por quê? Por que acontece isso? O que impacta a geração do meu sistema solar fotovoltaico? Solta a vinheta que eu gostei desse negócio de vinheta. Vamos lá, fator de correção. O fator de correção nada mais é do que o que vai corrigir realmente a energia produzida pelo sistema solar fotovoltaico. Ou seja, toda a energia que o meu sistema produz, ela vai ser corrigida por conta de algumas particularidades que ocorrem, né, durante a geração. Seja sujeira, sombreamento, mismatch, inversor, inclinação, orientação, enfim, eu vou passar por todos esses pontos e explicar o quanto isso impacta e como isso impacta na geração do sistema de energia solar fotovoltaica, beleza? O primeiro fator de correção muito importante que a gente deve observar quando a gente vai fazer uma vistoria, né? A gente vai lá na casa do cliente, antes de fechar o contrato com ele, a gente vai observar todo o telhado dele para entender qual o impacto que o ambiente vai gerar na geração do nosso sistema. Então, o primeiro fator que eu vou fazer vocês observarem, que é um fator que impacta muito na geração do sistema solar fotovoltaico, que é o sombreamento. Ou seja, chegou lá no local, percebeu que tem uma árvore, que tem um prédio do lado, que tem uma platibanda, que tem uma caixa d'água, que tem alguma coisa que vai fazer uma antena às vezes, alguma coisa que vai fazer sombra durante o dia, né? Você vai ter que perceber, existem aplicativos, eu posso indicar aqui embaixo para vocês, tem o Sun Surveyor, tem alguns outros também, eu não estou lembrando agora de cabeça, mas a gente pode colocar aqui nos comentários para vocês, na descrição, mas existem aplicativos que você pode subir no telhado e verificar como vai ser a passagem do sol durante todo o ano. Então, você vai chegar lá em cima do telhado e vai observar se os pontos que são de possível sombreamento vão impactar realmente no sistema e quais os horários que eles vão impactar. Então, por exemplo, uma caixa d'água que está virado para o sentido norte do nosso telhado, nossa inclinação está para o norte, tem uma caixa d'água em frente. Então, se eu colocar o meu módulo muito próximo a essa caixa d'água, eu sei que durante os meses de junho, julho, os meses de inverno, né, de outono para frente ali, de abril para frente, eu já posso ter algum sombreamento ali, porque o sol ele vai se inclinar para frente, né? Ele vai descer na nossa testa aqui, né? Eu tenho uma testa avantajada aqui que eu sou careca, mas ele vai descer um pouco. E você vai conseguir observar que o sol está quase na linha do seu olho, né? Ele vai se inclinar para frente, principalmente aqui mais para o hemisfério sul, né? Quanto mais próximo da linha do Equador, menos ele vai se inclinar, né? Mas quanto mais você avança para o hemisfério sul, você tem inclinação maior para o norte durante essas épocas do ano. Então, você teria, né, um sombreamento da caixa d'água. Então, o sombreamento é um ponto muito importante. Ele vai impactar, eu diria, e pode até inviabilizar um sistema, por exemplo, um prédio que tem ao lado de uma casa que está em algum sentido que o sol vai passar por ali e você não vai conseguir ter geração durante o ano, vai ter muito pouca geração. Acontece, às vezes o cliente quer fazer o sistema de energia solar, mas ele não tem condições de ambiente para poder ter geração. Então o sombreamento ele impacta aí. Eu não consigo nem colocar uma faixa, geralmente a gente coloca de 0 a 10%, né, nas nossas propostas, mas ele pode inviabilizar completamente o sistema. Então é um ponto muito importante, sombra não deixa o painel gerar energia, tá? Ele vai acabar gerando por irradiação difusa, né, que é a irradiação que bate na parede e reflete no painel, mas isso não gera quase nada de energia. Então o sombreamento tem que ficar muito atento. Verifica se durante o ano vai ter alguma coisa que vai impactar de sombreamento, durante os meses, né? Vai lá colocando nos meses, simula lá no aplicativo e verifica a passagem do sol. Se você observar que vai ter sombreamento, faz uma estimativa ali de quanto de perda você vai ter de geração. Percebe durante o dia todo quantas horas de sol você perde, faz um joguinho ali de porcentagem e coloca lá no seu fator de correção, beleza? O próximo ponto que a gente deve observar é a orientação. Então eu falei agora de sentido norte e a orientação do telhado ela é muito importante. Como a gente está ao hemisfério sul aqui no Brasil, é claro que a gente tem estados aqui no Brasil que estão mais próximos ali do Equador, sentem menos esse impacto, né? Durante o ano, do sol se movendo, né? Igual eu falei com vocês aqui na testa, né? Você consegue observar o sol se movendo para frente do seu olho aqui, né? E no verão indo para trás do seu olho aqui para trás, bem para cima da testa, a sul mesmo.
e isso impacta também na geração. Então, de repente, se o seu telhado está, por exemplo, voltado ao sul e com uma inclinação muito grande, vai chegar uma época do ano, no verão, por exemplo, no inverno, desculpa, por exemplo, que o sol vai estar incidindo quase que em paralelo aos módulos, e isso prejudica um pouco a geração também. Então, por isso que as pessoas falam que não é indicado colocar os módulos voltados ao sul, porque durante muitas partes do ano, né, durante muitos meses, você vai ter uma geração prejudicada. Mas tem um ponto engraçado e um detalhe importante. No mês de verão, por exemplo, os sistemas que estão ao sul, eles acabam gerando até mais do que os sistemas que estão ao norte, porque o sol ele vai a sul mesmo, mas só em 1 ou 2 meses do ano. Então não precisa considerar isso que eu estou falando aqui agora. Evita ao máximo os telhados voltados para sul, sempre procure os telhados voltados ao norte, ou leste-oeste também, você vai ter um pouco de perda do leste-oeste, mas nada que agrave, assim como o sul também, gente. Não precisa entrar em desespero, querer fazer correção de inclinação em telhado, colocar aquelas coisas estranhas que a gente vê por aí, às vezes, o telhado todo corrigido. Aquilo ali pode até funcionar para geração, mas pode correr um risco de vento, você tem vento de sucção, às vezes a estrutura do telhado não está apta a receber esse tipo de estrutura. Se for fazer isso, procure um especialista em estruturas, né, para fazer um projetinho legal para você, para não ter problema depois. Mas assim, eu acho que existem formas diferentes de você otimizar a produção quando você tem perdas de geração por orientação. Adiciona mais módulos, usa otimizadores de potência, enfim, tem várias soluções no mercado que você consegue também. Então, orientação a gente estima aí de 0 a 7% de perda, né? Que é quando você está muito ao sul e com a inclinação muito grande, aí você vai ter uma perda um pouco maior, mas é uma perda que não é tão impactante quanto o sombreamento, por exemplo, que pode inviabilizar o projeto, igual eu falei com vocês. O próximo ponto aí que a gente vai observar é a inclinação do telhado. Então, eu falei do sombreamento, da orientação e agora eu vou falar da inclinação. Então, igual eu falei com vocês, se a gente tem um telhado que está muito inclinado, por exemplo, ao sul, você vai ter uma perda muito maior. Se você tem um telhado menos inclinado, você tende a ter uma perda menor, mas tem que tomar um cuidadinho também, que é um outro fator de correção que eu vou falar mais para frente. Quando você tem pouca inclinação no telhado, a água da chuva ela acaba não correndo tão bem pelo módulo, porque o frame dele, né, que é aquela parte de alumínio que fica em volta, ele é um pouquinho mais alto do que o vidro. Então, se você está quase 0 graus, a água acaba acumulando um pouquinho ali no módulo e pode ter um pouquinho de sujeira. O módulo não vai deixar de gerar energia se ele tiver a 0 graus, tá, gente? Mas com a inclinação você evita um pouco a sujeira, né? E evita a recorrência de manutenção, né? Se você tem um telhado menos inclinado, você tem que dar um pouquinho mais de manutenção, um pouco mais de limpeza para otimizar melhor a produção do sistema. Mas também não inviabiliza, tá? O sistema ele gera normal. É só essa questão mesmo da sujeira. Mas a inclinação ela vai impactando com a geração também. Quanto mais inclinado ao norte, você tende a ter geração maior durante o ano. Quanto mais inclinado ao sul, você tem menos geração. Leste-oeste, gente, varia de acordo com a passagem do sol. Se você está mais a leste, durante o nascer do sol até o meio-dia, você vai ter mais geração. E a oeste, do meio-dia até o pôr do sol, você tem mais geração. Estou falando meio-dia para ser mais generalista, tá? Eu não tenho certeza exatamente do horário que o sol vai estar a pino, mas normalmente é meio-dia. Mas então a inclinação ela impacta dessa forma. Outro ponto que a gente deve observar é a sujeira, igual eu falei com vocês da inclinação. A sujeira, gente, impacta demais na produção do sistema também. Se o seu sistema ficar muito sujo, ele vai deixar de gerar energia, porque os raios solares eles não vão conseguir incidir nas células, porque a célula vai estar coberta da sujeira em cima do vidro, né? Então, a manutenção com a limpeza dos módulos, né? Manutenção não é só isso. Eu vou falar de um vídeo mais pra frente que a gente vai falar sobre manutenção, mas a manutenção não é só a limpeza, tá? Mas a limpeza faz parte também da manutenção, e a limpeza é muito importante para garantir que o sistema continue gerando na máxima performance, tá? Então, você fazer uma limpeza recorrente, dependendo do lugar, a gente indica até de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, quando a atmosfera é muito agressiva. Normalmente de ano em ano já é uma manutenção ok para fazer, mas dependendo do ambiente é necessário fazer mais manutenções. Aqui no Espírito Santo, de onde eu estou falando, especialmente aqui em Vitória, a gente tem uma incidência de pó de minério, às vezes no ar suspenso, né, por conta das mineradoras que a gente tem aqui na região. Acaba que tem um pouco mais de sólido em suspensão no ar, né, o pó de minério que a gente fala muito aqui, acaba sujando um pouco mais o módulo do que o normal. Quanto mais próximo às mineradoras, mais sujeira a gente encontra nos módulos, tá? Ruas que não são asfaltadas, ruas de muito movimento, acabam levantando poeira e sujando um pouco mais os módulos. A gente já viu casos de a gente realizar a instalação no telhado
em uma empresa que armazena café, e eles instalaram exaustores depois no telhado e acabou que os exaustores começaram a jogar o pó de café, né, aquele pó, né, não é o pó de café em si, né, mas o pó que vem da produção do café, e acabou sujando os módulos por conta do exaustor, né, que acabou jogando sujeira toda nas placas. E aí isso acarretou uma manutenção mais recorrente no local. Então a sujeira deve ser muito observada, e quanto menos inclinado o telhado, provavelmente mais manutenção deverá ser dada, tá? Por conta da água da chuva não conseguir fazer aquela limpeza natural nos módulos. Mais um ponto que eu vou falar para vocês aqui é sobre o mismatch. Mismatch é um fator de correção que é presente, né, nos sistemas fotovoltaicos, e eu diria que ele está presente em todos os sistemas, independente de qual sistema você tem instalado, tirando os que vão ter otimizadores em todos os módulos, né, que se você tiver um MPPT, né, para cada módulo, é claro que você vai reduzir a praticamente zero o mismatch, né? Porque você vai estar individualizando a produção dos módulos. Mas sistemas com strings, né, que são os mais usuais que a gente vê por aí, sem otimizadores e sem microinversores, né, que são os mais tradicionais, eles sempre vão ter mismatch, mesmo se você utilizar módulos de mesma característica, de mesmo fabricante e de mesmo lote. As células fotovoltaicas, elas não são idênticas, né, de um módulo para o outro, pelo silício, a característica do silício não permitir, né, que uma célula que eu coloque nesse módulo aqui seja idêntica à célula que eu vou colocar nesse módulo aqui, mesmo que ela esteja na mesma linha de produção. Então isso já gera um pequeno mismatch. Orientações diferentes de módulos gera mismatch, isso não é nem recomendado. Um módulo recebendo um sombreamento e o outro não, gera mismatch. Que mismatch é um descasamento de potência. Então, quando um módulo está gerando menos do que o outro e está ligado na mesma string, ele acaba gerando esse efeito, né, que ele puxa a produção para baixo, né, ele puxa a produção para o módulo que está gerando menos. Então, esse é o famoso mismatch. Então, é esse descasamento de potência. Se você tiver orientações diferentes, sombreamento parcial, um módulo mais sujo que o outro, até mesmo aquilo que eu falei, a célula não ser tão igual a outra, gera um pouquinho de mismatch. Isso também deve ser considerado no fator de correção, quando você vai fazer o seu orçamento. E o último ponto é o ponto da eficiência do inversor. Então, todos os inversores têm uma eficiência na produção. Nenhum inversor hoje no mercado tem 100% de conversão. A gente não encontra nada no mercado que tenha 100% na conversão de energia. Então, o inversor tem uma perdazinha na hora dele converter a energia que vem dos painéis. Então, aquela eficiência que a gente olha lá no datasheet de 97,5%, 98%, aquilo ali deve ser considerado também na hora de você estimar a energia que vai ser gerada. Então, isso também tem que entrar na conta. Então, se você tiver um inversor mais eficiente, ele tem uma eficiência maior na produção de energia. Então, ele consegue entregar mais energia que está vindo dos painéis para a residência ou para o empreendimento na parte CA, beleza? Então, a eficiência também deve ser considerada aí no seu fator de correção. Bom, esse era o último ponto. Esse foi mais um vídeo que a gente trouxe aqui para vocês, um vídeo curto sobre fator de correção e quanto ele impacta na geração do sistema. Então você já viu, não tem como a gente entregar 100% da energia que é produzida dos módulos lá do outro lado na parte CA, porque existem todas essas perdas dentro do ambiente que vão proporcionar que o sistema não gere 100% da eficiência que os módulos têm para trazer para ele. Beleza, gente? Um abraço para todos, deixa aqui seus comentários e até a próxima aula.